Boa noite para todo mundo. Hoje, 25 de julho de 2023, minha gente. E antes de falarmos de mercados no dia de hoje, eu tenho a notícia para dar para vocês de que a segunda aula da nossa série gratuita de mercado financeiro foi liberada hoje no meu canal do YouTube. Então, se você está assistindo o resumão pelo YouTube, assim que acabar o resumão, já emenda a aula lá, já vai lá e assiste. Para quem está assistindo pelo Instagram, vai nos meus stories ou nos destaques. Tem um destaque que chama Comece Aqui, é o primeiro. Você entra lá e o link da aula do YouTube vai estar nesses dois lugares no Instagram. Então vai lá, assiste, curte o conteúdo, compartilhe para os amigos, me dá o feedback depois sobre o que vocês acharam. Semana passada eu conversei com bastante gente sobre a primeira aula, fiquei super feliz. Quero saber de vocês sobre a segunda aula também. Já estou preparando a terceira, gente. E minha gente, eu vou dar spoiler, a terceira aula é a minha preferida. A gente vai falar um pouco de contexto, vocês vão entender, enfim... Tá muito legal, mas assim, só pode assistir a 3 quem assistir a 2, é a regra. E curtir e compartilhar. Tá bom? Mas enfim, espero que vocês gostem, está lá disponível, bora estudar, bora aprender, bora fazer a sua parte. Eu tô fazendo a minha aqui, compartilhando meu conhecimento com vocês, mas eu sozinha, meu filho, não te ensino nada. Você tem que fazer a sua partezinha também, né? Mas vamos lá, pessoal, vamos falar de mercados no dia de hoje. Bom, bolsas da Ásia fecham bem positivas no dia de hoje, em sua maioria, né? Principalmente porque saiu a ata do Politburo, aquele órgão do Partido Comunista da China, que, né, o órgão decisório e tal, e ele soltou a ata, e nessa ata, minha gente, ele menciona sobre estímulos que o governo chinês fará à China, porém ele não detalha, tá? Ele ainda não detalhou, falou exatamente o que é, ainda não foi falado, ninguém sabe o que é. Mas o fato de na ata estar registrado que o governo chinês se compromete a estimular mais a economia chinesa para que ela cresça, foi o suficiente para deixar as bolsas bem positivas. O Hang Seng, pessoal, que ontem tinha caído 2%, eu tinha comentado isso com vocês no resumão, hoje ele sobe 4%. E, sim, um outro detalhe também é que o governo chinês, ele trocou o presidente do Banco Central chinês. Então o mercado vê isso com bons olhos, no sentido de que esse novo presidente do Banco Central lá da China também vai apoiar os novos estímulos, etc. e por aí vai. Ok? Bom, essa positividade também, minha gente, se reflete nas commodities no dia de hoje. Então a gente tem aí minério de ferro positivo, petróleo positivo. Os commodities agrícolas também estão no positivo, mas devido principalmente à questão da Ucrânia e da Rússia que eu comentei com vocês ontem. Mas enfim, temos hoje de novo um cenário de commodities positivas no mundo. O minério de ferro, minha gente, hoje pela manhã ele estava com 1% de alta, e esse 1% que vocês estão vendo aqui é 1% ao longo do dia de hoje. Então ele subiu muito mesmo, ele subiu nessa madrugada e continuou subindo ao longo do dia. Ok? Então, assim, cenário de commodities positivas hoje que impacta positivamente, obviamente, em todas as empresas que nós temos que são listadas no nosso IBOV. IBOV este que eu expliquei na aula de hoje lá, para quem não sabe o que é, vai lá e assiste. Tá bom? Bom, indo agora para a Europa, minha gente, bolsas na Europa estáveis, sem uma direção única, tá? Vale lembrar que essa positividade das bolsas da Ásia e as commodities, elas são muito provenientes do que aconteceu na China, que eu comentei com vocês. Porém, minha gente, hoje a gente está a um dia da reunião de política monetária lá nos Estados Unidos, que é o grande drive da semana. Então, assim, as bolsas da Europa, elas ficam dentro de uma estabilidade. Então, quem está positivo está só um pouco positivo e quem está negativo está só um pouco negativo, por cautela para o que está por vir amanhã, lá nos Estados Unidos, ok? Lembrando que hoje nós não tivemos indicadores econômicos relevantes saindo na Europa que pudesse justificar esses preços aí. É muito mais uma estabilidade, um compasso de espera para o que está por vir amanhã nos Estados Unidos. Então, bolsas da Europa dentro de uma estabilidade, ok? Bom, vamos agora para os Estados Unidos, minha gente. Nos Estados Unidos, vocês já estão vendo aqui, né? Já. Pronto. Nos Estados Unidos, nós temos o Dow Jones levemente positivo, praticamente no 0 a 0, né? A Nasdaq positiva, o Russell praticamente no 0 a 0, fechou com menos 0,08 e o S&P levemente positivo. Bolsas nos Estados Unidos em compasso de espera, por alguns motivos, tá? Vamos lá. Primeiro deles, reunião de política monetária amanhã, que eu já comentei com vocês.
Segundo, no fechamento de mercado hoje vai sair o balanço de empresas tech importantes que impactam a Nasdaq, que obviamente impactam o S&P, tá? Que é o Google e a Alphabet, ok? Então, compasso de espera aguardando esses balanços. Indo para o Dow Jones, pessoal, hoje saiu o balanço deixa eu ler aqui para vocês, da General Motors. O balanço veio bom, tá? Os resultados vieram bons. A perspectiva de futuro, que o mercado gosta de ver, a perspectiva de futuro das empresas que elas colocam no balanço, também estava positivo, mas ainda assim General Motors realizou no dia de hoje. E a outra empresa, que é a General Electric, a GE, ela também apresenta seu balanço hoje e o mercado já gosta. Então, essas duas empresas, elas são listadas no Dow Jones. Então, isso acabou deixando aí o Dow Jones dentro da estabilidade, que é o que eu mostrei para vocês aqui, né? Vocês estão vendo? Ah, estão vendo. Que fecha aí bem dentro da estabilidade, ok? Hoje nos Estados Unidos, minha gente, saiu o indicador de confiança do consumidor e ele subiu bastante, tá? Ele é o melhor, inclusive, dos últimos 2 anos. Isso, mais uma vez, corrobora para o fato do tanto que a economia dos Estados Unidos é resiliente, mesmo num cenário de juros muito alto por lá, porque 5% nos Estados Unidos é muita coisa. E uma expectativa de mais um aumento ainda, que vai acontecer amanhã, provavelmente, né? É o que o mercado precifica, inclusive. Vale lembrar, pessoal, que o mercado precifica aí um aumento de 0,25 base points na reunião de amanhã. E eles querem saber qual vai ser o comunicado e a fala do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, sobre as próximas reuniões, para saber se por aqui acabou, se vai ter mais uma alta, quando que vai ser essa próxima alta, enfim. E ainda assim, voltando no indicador econômico que saiu hoje, que é a confiança do consumidor lá dos Estados Unidos, ainda assim, os consumidores se sentem confiantes na economia americana, na resiliência da economia americana, para continuarem consumindo, se endividando e etc. E fazendo a engrenagem da economia girar, ok? Então, isso manteve as bolsas dos Estados Unidos positivas, mas bem dentro de um compasso de espera também para o dia de amanhã, que, de novo, é o drive da semana. Importante, pessoal, que é o seguinte, se amanhã se amanhã a decisão de política monetária ficar em 0,25, isso já está no preço dos mercados, ok? O que vai importar é a fala do Powell em relação à perspectiva de futuro. Agora, se vier alguma coisa fora desse 0,25, ou uma manutenção, ou um aumento de 0,50, isso não está no preço dos mercados. Vai gerar bastante volatilidade, mas a probabilidade disso acontecer é muito pequena, ok? Bom, então tá, bolsas nos Estados Unidos dentro da estabilidade. Vindo aqui para o Brasil, aqui no Brasil nossa bolsa fecha com 0,55, vale lembrar que ela quase bateu 1% de alta. Ao longo da tarde ela acabou realizando metade da alta, quase. E o nosso dólar fecha com 0,48, 0,47. E o nosso dólar acaba fechando com 0,47 de alta. Vamos lá, vamos primeiro falar do dólar. Aqui, pessoal, esse quadradinho aqui são os emergentes, né? E aqui o dólar frente aos principais pares de moedas de países desenvolvidos. E aqui o dólar no mundo. Existe algum padrão, se vocês batem o olho, existe algum padrão, alguma tendência de dólar no mundo no dia de hoje? Não. Não, tem vermelhinho e verdinho em toda essa tela que vocês estão vendo aqui. Então, assim, tivemos dólar hoje sem uma direção única no mundo. Aqui no Brasil, em específico, nós tivemos parte da realização da queda de ontem, porque ontem o nosso dólar caiu bastante, eu comentei com vocês no resumão, tá? Então, hoje não tivemos estresse, esse aumento essa subida do dólar, não é nada de muito específico que aconteceu aqui. É apenas uma realização da queda que nós tivemos no dia de ontem. E isso aconteceu em outros países também, como por exemplo, que é o México também, ele fecha no positivo, lembrando que ontem ele fechou no negativo. Deixa eu ver o Chile aqui também. Tá dando reflexo aqui. Pronto, achei. Mudou de ordem para mim. O Chile também, mesma situação. Enfim, trouxe alguns exemplos para vocês aqui, mas a questão do Brasil, do dólar do Brasil é esta. Bom, e a Bolsa Brasileira, Fernanda, que fecha com 0,55 de alta, o que é? A positividade ainda muito maior ao longo do dia, principalmente pela manhã. O que acontece, pessoal? Hoje aqui no Brasil saíram dados de IPCA 15, ou seja, a prévia da nossa inflação oficial usada pelo Banco Central para decisão de política monetária
daqui do Brasil. E aí eu vou olhar para vocês aqui, ó, o IPCA 15 mensal, ele veio deflacionário, menos 0,07, o mercado esperava menos 0,01, contra o mês passado, que ainda foi inflacionário de 0,04 positivo. Então, nós estamos falando de um IPCA 15 acumulado no ano, em 12 meses, não é no ano, em 12 meses, em 3,19. O mercado esperava 3,26, ainda veio muito melhor do que o que o mercado esperava, contra o número de 3,40 do mês passado. Então, nós tivemos a inflação, o IPCA 15 do Brasil, muito positivo, o que corrobora com as expectativas de mercado de um corte talvez um pouco maior na taxa de juros da reunião de política monetária aqui do Brasil, que vai ser na semana que vem. Então, o mercado, que antes já estava na dúvida se teria um corte de 0,25 no nosso juros aqui, que está 13,75, né? Ou se poderia ter um corte de 0,50. Já tinham pessoas no mercado, instituições do mercado, acreditando num corte de 0,50. E com este IPCA 15 deflacionário que saiu agora, encorajou mais as pessoas a acreditarem nesse corte maior na semana que vem. E vamos lá. Empresas de varejo se beneficiam da queda dos juros, né? Porque o dinheiro na economia fica mais barato circulando. Então, empresas de varejo se beneficiaram, fecharam o dia no positivo hoje. Construtoras se beneficiam da queda dos juros, fecharam positivas. E temos um cenário de commodities positivas no mundo. Então, empresas de commodities listadas na nossa bolsa fecham o dia no positivo também, tá? Bancos, pessoal, recuperam parte da queda de ontem. Ontem, o setor bancário da nossa bolsa, ele teve uma queda, mais no meio da tarde, com a fala do nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que eles pretendem, no ano que vem, tirar a JCP, juros sobre capital próprio, uma forma que os bancos têm de remunerar o investidor, o acionista. E aí o Haddad, ele comenta que no ano que vem eles pretendem tirar isto, e o setor bancário acaba sofrendo com isso. Já era esperado, não foi uma novidade para o mercado essa fala, só que agora dataram, né? E aí acabaram que os bancos realizaram um pouco ontem, mas no dia de hoje eles recuperam parte dessa perda. Certo? Sim, um outro ponto. Como ontem teve jogo do Brasil, jogo de futebol feminino do Brasil, nós não tivemos o Boletim Focus na segunda, tivemos hoje. Eu até coloquei nos meus stories. O Boletim Focus, ele revisa mais uma vez o IPCA deste ano para baixo e o dólar para baixo, minha gente. O dólar não estava sendo revisado para baixo nos últimos boletins que estavam saindo nas semanas anteriores. Agora, tanto o IPCA quanto o dólar foi revisado para baixo, tá? Vale destacar isso também, porque isso corrobora com a positividade da nossa bolsa, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui também. Ah, sim, só mais um ponto para deixar no radar de vocês, tá, minha gente? Ontem teve um evento aqui em São Paulo do Lira com alguns empresários. O Arthur Lira é o presidente da Câmara, com alguns empresários. E neste evento, ele menciona que a reforma administrativa está pronta. Lembrando que a reforma administrativa, pessoal, tem o objetivo aí de enxugar um pouco da máquina pública do Brasil, né, que é extremamente gigante e inchada. Então, assim, no longo prazo, não é para amanhã, mas no longo prazo, uma reforma administrativa tenderia a enxugar essa máquina inchada pública que nós temos aqui no Brasil, e isso é redução de custos, isso é bom para o fiscal, enfim, é uma boa sinalização para o longo prazo no nosso país. Vale lembrar que o texto ainda não é conhecido, mas essa sinalização foi uma sinalização muito bem vista pelo mercado, né? Que nós, esse ano, estamos falando de reforma trabalhista, reforma administrativa, reforma tributária, tivemos o arcabouço fiscal, né, que apesar de não ser o melhor dos textos, ainda assim temos um arcabouço fiscal e por aí vai. Então, assim, é mais uma sinalização positiva de uma linha reformista, né, que o Brasil tanto precisa. Bom, nesse caso, então, tivemos várias positividades no Brasil aí que acabaram deixando nossa bolsa positiva. Eu só queria, antes de encerrarmos, deixa eu trocar aqui. Aqui, ó. Eu só queria, antes de encerrarmos, como de costume, passar rapidamente por alguns destaques do nosso IPCA 15. Então, quando sai o indicador, minha gente, o IBGE também divulga este relatório. Então, vamos olhar só os destaques aqui. Vamos lá, ó. Aqui tá dando para vocês verem? Tá, pronto. Vamos lá.
Aqui são as segmentações, que a gente já falou no mês passado sobre isso. Aqui o mês de junho e o mês de julho. Vocês podem ver que habitação e bebidas continua deflacionário, um pouco menos aí que o mês passado, mas ainda assim deflacionário, né? A habitação, pessoal, que foi um calo no mês passado, ó, né? 0,96 positivo no mês passado. Agora tá com 0,94. Apesar de que nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas vamos em frente. Artigos de residência, deflacionário. Vestuário, estava bem mais inflacionário do que está agora, então foi uma redução significativa. Transportes, pessoal, que estava deflacionário, virou inflacionário. Por quê? Porque agora a gente tem toda a janela do retorno dos impostos, né? Da reoneração dos impostos. Isso, na gasolina, principalmente, impactou aí como um item inflacionário no nosso IPCA. Saúde e cuidados pessoais em queda, despesas pessoais queda, educação subiu um pouco, mas o peso dele... Lembra que eu já expliquei para vocês lá no vídeo de indicadores econômicos que cada item desse tem um peso dentro da apuração do IPCA? Então, os mais importantes são alimentação, bebidas e transportes, se eu não me engano, habitação e transportes. Então, assim, a educação, por mais que tenha subido, o peso dele na composição, no cálculo, na matemática do IPCA é baixo. E comunicação também deflacionário. Vamos lá. Em habitação, né, que foi o grande destaque aqui do nosso IPCA desse mês, o que a gente teve de motivador para essa queda, né? Principalmente, minha gente, a queda da energia elétrica proveniente da incorporação do bônus de Itaipu, que isso foi descontado nas contas de Curitiba, de cliente de Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo. Então, esse bônus aqui, ele foi um desconto que corroborou aí para a queda do item habitação, tá? Além disso, também teve uma queda no preço do botijão de gás que impactou. E pronto, esses foram os grandes destaques. Alimentação e bebidas, o que teve de destaque de queda foi principalmente a queda dos preços do feijão, óleo de soja de novo, né? A gente viu isso aqui mês passado, o leite também a gente viu no mês passado. Carnes, batata inglesa vimos no mês passado. Ah, não, isso aqui é alta. Então, essas aqui são as quedas. E no lado das altas, batata inglesa que tinha caído no mês passado voltou. E o alho aí que também acabou subindo um pouco. Ok? Bom, no transporte eu já expliquei para vocês aí, a gasolina foi o grande ofensor com a reoneração completa dos combustíveis, né? E bom, basicamente é isto. Quando a gente olha, minha gente, deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Então, quando a gente olha por região, a gente vê que em junho os maiores ofensores aí, né, de inflação foi Porto Alegre, Recife. Eu tô para te dizer que eu fico muito impressionada com Recife, porque todo mês, quando eu olho, todo mês não, mas vários meses, quando eu olho o IPCA, o relatório, Recife é sempre inflacionário. Você não vê deflação em Recife, é impressionante. Belo Horizonte também não fica para trás e o restante da turma aqui, deflacionário, certo? Aqui embaixo, minha gente, a gente tem a abertura por item, que é apurado bem direitinho, é quase um memorial de cálculo aqui por região, tá vendo? Que vocês podem entrar, esse relatório é público, basta vocês colocarem na internet assim, ó, IPCA 15 IBGE, que vocês vão pegar esse relatório. E deste relatório, dessa massa de números aqui, a gente extrai que a inflação núcleo e a inflação de serviços também sofreu uma queda nessa apuração, o que é um ponto positivo, ok? Então é isto. Então é isso, minha gente. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. E até o resumão de amanhã. E vão assistir a aula que já está lá no YouTube. Beijo!